A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo do canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. Neste canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, na terça a lição dos jovens, na quarta juvenis, na quinta adolescentes e na sexta-feira dos pré-adolescentes, viu? Então, ótima notícia para você. Se você ama dinâmica, se você gosta de dinâmica, se todas as suas aulas têm que ter dinâmica, você está no canal certo. Porque toda semana nós também estamos postando vídeos com relação a dinâmicas dessas lições, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e deixa aqui nos comentários, por favor, hashtag amo dinâmica, que eu vou deixar também aquele comentário todo especial para vocês, tá bom? Vamos lá para a nossa aula de hoje, que eu creio que está sensacional, viu? Estamos aqui estudando a revista dos juvenis, a lição de número 7, que traz por título o Evangelho de Marcos. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para lhe explicar o seguinte. Você sabe muito bem que no primeiro trimestre nós estudamos acerca do Velho Testamento. Gente, que aprendizagem, foi algo sensacional. Mas no segundo trimestre nós estamos estudando acerca do Novo Testamento. Por exemplo, nós já estudamos acerca do período intertestamentário, que é o período do silêncio de Deus. Você lembra dessa lição? Também já vimos acerca da plenitude dos tempos. Foi quando muitas profecias se cumpriram através de Jesus Cristo aqui, enquanto esteve aqui na terra. Na terceira lição, entendendo o Novo Testamento. Já estudamos também sobre a cronologia do Novo Testamento, entendendo os evangelhos. A lição de número 6 é o Evangelho de Mateus e hoje vamos estar estudando acerca do Evangelho de Marcos, tá bom? Mas me responda o seguinte, quem foi esse Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos? Por que ele teve inspiração para escrever? Ele aprendeu com quem? Esse evangelista Marcos, ele era apóstolo de Jesus? Quando você lembra assim o nome, quando você ouve o nome, o Evangelho de Marcos, você lembra de quê? Qual a história que você mais gosta? Você já leu o livro todo? Quantas vezes você já leu esse livro? Você sabe quantos capítulos tem? E você sabe quantos versículos tem? Me deixa aqui nos comentários, viu? Mas calma, viu? Essas indagações que eu estou fazendo por você são indagações para você fazer com seus alunos. Se você é professor da escola bíblica dominical, é interessante você questionar os seus alunos. Quanto mais vocês questionam os seus alunos, como é que vocês fazem essas perguntas, vocês estão colocando os seus alunos para estarem pensando, estarem refletindo. Mas não se preocupe não, que no decorrer desta aula, essas perguntas serão todas respondidas. E assim também você pode fazer os seus alunos. Então faça pergunta, faça questionamento, coloque seus alunos para pensar em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Vamos dar início aqui agora ao nosso primeiro ponto, que vai trazer acerca a visão do autor. O segundo livro do Novo Testamento, mas você sabe que não é com relação a escrito, porque possivelmente o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, a forma que está organizado o Novo Testamento. O Evangelho de Marcos está no segundo livro, tá bom? Presente no Novo Testamento, foi escrito por Marcos, sobrinho de Barnabé, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Ele não foi um dos apóstolos. Olha a resposta, ó, a pergunta sendo respondida. Ele não foi um dos apóstolos, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas é claro, irmãos, que ele teve acesso a fontes primárias, ou seja, ele era muito próximo a Pedro. Há quem acredite que Pedro era o seu pai na fé. Então, possivelmente, muitas histórias que estão aqui, ele ouviu do próprio Pedro, que era apóstolo de Jesus, andava com Jesus e tinha intimidade com Jesus. Então, o evangelista Marcos, ele teve acesso diretamente com a fonte primária, ou seja, com pessoas que vivenciaram esses milagres, ouviram de Jesus os ensinamentos. Até aí tudo bem? Ele colocou aqui da seguinte forma. O evangelista Marcos, ele foi dedicado servo de Deus, sensível à voz do Espírito Santo. Provavelmente Marcos foi filho na fé de Pedro. Você vê isso em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Assim como Timóteo foi filho de Paulo. Assim como Timóteo era tido como filho de Paulo, filho na fé. Em outras palavras, irmãos, possivelmente foi Pedro que ganhou Marcos para Jesus. E com isso, Pedro ajudava, incentivava, ensinava, mostrava qual caminho que deve ser seguido. Então ele andava muito com Pedro e deve ter aprendido muitas coisas também com o apóstolo Pedro. Assim como Timóteo andava muito com Paulo e aprendeu com Paulo. Deixa eu abrir um parênteses, é muito importante, mas você saber com quem você anda. É muito interessante você saber com quem você anda. Eita, meu Deus do céu, viu? Olha, o apóstolo, veja só, o evangelista Marcos andou com Pedro e foi inspirado pelo Espírito Santo. Timóteo andou com Paulo e era um homem inspirado também por Deus. A mesma coisa eu te falo. Você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma mulher, saiba com quem você anda. Com quem que tu anda? O povo aqui fora diz, né? Diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Me diga aí quem tu és, com quem tu andas. Eita, maravilha do Senhor. Abra o olho, juvenis.
Tudo indica, irmãos, que foi possivelmente na casa da mãe de Marcos, onde o grupo de cristãos estava orando, que Pedro foi logo após sair da prisão. Dado em Atos capítulo 12, versículo 12. Quando Pedro saiu da prisão, ele foi para uma casa, e tudo indica que essa casa era a casa de Marcos, ou da mãe de Marcos. Eita maravilha, é bom ter intimidade com homem e mulher de Deus, irmãos. É bom saber que nós podemos contar com homens e mulheres de Deus, e que Deus possa continuar te abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. O evangelista Marcos servia ao Senhor também como cooperador do seu tio Barnabé e também do apóstolo Paulo. Deixa eu abrir um parênteses para lhe contar a história. Tudo indica que esse Marcos foi aquele Marcos que estava acompanhando Paulo na primeira viagem missionária, mas no meio do caminho ele acabou desistindo. Ele retornou. Paulo ficou muito zangado com ele, viu? Paulo não gostou dessa iniciativa dele, não. Paulo ficou bastante zangado. Posteriormente, Marcos foi, fez a obra do Senhor, ganhou almas para Jesus e tudo ficou em paz, viu? Até porque crente tem que ter um coração perdoador. No primeiro momento, Paulo ficou muito chateado porque Marcos deixou na mão, mas posteriormente Marcos voltou, deu a volta por cima e fez a obra do Senhor como deveria ser feito, tá bom? E é esse Marcos que nós estamos falando aqui hoje. Tudo isso, irmãos, vai nos mostrar a sua consciência e respeito com relação à necessidade de cumprir a ordenança do Senhor. Nós precisamos fazer o ID de Jesus. Nós precisamos trabalhar para Jesus. Os nossos talentos, as nossas vontades, as nossas forças têm que estar à disposição do reino de Deus. Se você é inteligente, faça a obra do Senhor. Se você sabe ler, se você sabe escrever, se você sabe cantar, se você sabe organizar, todo o seu talento que você tem que colocar à disposição da obra do Senhor. Tem que estar a serviço de Deus. E foi isso que o evangelista Marcos ele fez. Todo o talento que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, ele colocou a serviço do reino. Deixa eu abrir um parênteses para perguntar a você que está me ouvindo. E você tem colocado os teus talentos a serviço do reino? E você tem colocado as tuas qualidades no serviço do reino? Ou você tem cruzado os seus braços? Ou você tem dito não? Ou você tem orado para que Deus possa mandar outros e não enviar você? A chamada é sua. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai mandar outro, porque a chamada é sua. E você precisa executar. Assim como o evangelista Marcos executou também a chamada de Deus na vida dele. O comentarista colocou da seguinte forma aqui. Em seus escritos, Marcos demonstra a importância de anunciar a palavra. É como estou dizendo. Precisamos colocar os nossos talentos, as nossas qualidades a serviço do reino de Deus. Deus te chamou, Deus tem te capacitado para que você possa fazer a obra dele, tá bom? Tanto que com o evangelista Marcos, com frequência, ele sempre cita os milagres de Jesus, tanto também como os milagres realizados pelos discípulos, para demonstrar que nós precisamos estar em ação, nós precisamos executar a obra do Senhor. Marcos também destaca que eles pregavam constantemente a palavra do Senhor. Você pode ver isso em Marcos capítulo 1, versículo 38 e 39, o 6 do 34, que os apóstolos tinham como missão pregar a palavra de Deus. Então veja só, a missão de pregar era dos discípulos de Jesus. A mesma forma eu te digo, você como cristão tem um papel, tem a função, a obrigação de anunciar, de pregar a palavra de Deus. Agora eu vou te perguntar, você tem feito isso? Mas deixa eu abrir um parênteses também para deixar bastante claro. Quando eu falo assim pregar, não é pregar no púlpito não, que nem todo mundo tem esse talento, nem todo mundo tem essa habilidade de estar pregando com o microfone, cheio de gente, não. Mas você pode pregar para o seu amigo, você pode pregar para o seu pai, para sua mãe, para sua professora, para sua empregada, você pode trabalhar, você pode pregar para qualquer pessoa, para o seu vizinho, mas uma coisa eu tenho certeza, você precisa pregar. Tem pessoas precisando ouvir a sua voz anunciando o evangelho de Jesus. Então vamos colocar em prática, vamos fazer o ID de Jesus, algo que era muito importante do evangelista Marcos. Ele sempre destacava a importância de estar pregando a palavra de Deus. Se você for ver, o evangelista São Marcos destaca bastante a questão da pregação. Veja só. Os discípulos foram enviados por Jesus para estarem pregando em dois, sim pregando a questão do arrependimento. Os 12 pregavam ao povo que eles precisavam se arrepender. Um leproso foi curado e começou a pregar. O endemoniado gadareno, após ser liberto, começou a anunciar em Decápolis. Os discípulos pregavam por todas as partes. Assim fica evidenciado que apenas receber o milagre de Jesus aqui nesta terra não é o importante. Precisamos anunciar o evangelho de Cristo. Em outras palavras, aquilo que Jesus está fazendo na minha vida, aquilo que Jesus está fazendo na sua vida deve ser anunciado. Não é para ficar escondido, não. Os milagres que Deus tem feito com você precisam ser anunciados, precisam ser divulgados. As pessoas precisam saber o que é Deus. As pessoas precisam saber o poder que tem este Deus. As pessoas precisam entender, irmãos, como Deus gosta de agir, como Deus gosta de trabalhar na vida das pessoas. E como é que as pessoas vão saber disso? Através da sua vida. Você anunciando os milagres que Jesus faz na sua vida, como Deus realiza os teus sonhos, os teus projetos, como Deus cuida de você, conta o seu testemunho para muitas pessoas. Pode ter uma pessoa agora que está do seu lado precisando ouvir como Deus age na sua vida e como Deus fala com você. Eita!
Eita maravilha, viu? Vai dando glória a Deus porque eu creio que tá forte aqui, viu? Tem ponto 1, o comentarista ele vai destacar a questão de Marcos, que Marcos não era apóstolo de Jesus. Marcos provavelmente aprendeu com o apóstolo Pedro e com o apóstolo Paulo e com o seu tio Barnabé. Que Marcos também, ele sempre anunciava o evangelho, ele sempre aproveitava a oportunidade para estar pregando. Esse Marcos, tudo indica que foi aquele Marcos que no primeiro momento deixou Paulo na mão, mas depois se arrependeu e voltou fazendo a obra do Senhor. Que esse Marcos também ele tinha muita disponibilidade e disposição para falar de Jesus, para anunciar o evangelho. Esse Marcos também escreveu muitas das vezes em que os apóstolos estavam pregando, em que Jesus também estava ensinando. Por que isso? Para destacar a importância de anunciar o evangelho. Deu para pegar aí? Deu para dar glória a Deus? Deixa eu dar um aviso bom para você. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Nós estamos abrindo um precedente agora para as pessoas que quiserem ser membro e receber todo o suporte para a sua escola bíblica dominical. A aula, a dinâmica por escrito da aula, um vídeo chamado para você enviar para os seus alunos, convocando para a escola dominical, um despertador que é um sucesso. Acordem, acordem, adolescentes, é hora da nossa EBD. Professor Marcos Nunes aguarda vocês. Domingo 8 horas, é hora de EBD. Artigos, livros referentes a esse tema. Se você quiser receber todo o suporte para a sua EBD, nós temos tudo que você precisa para a escola dominical, certificado, ideias para encerramento do trimestre, artigos, livros, tudo isso nós estamos disponibilizando para os membros. Quem quiser ser membro, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, você pode conversar diretamente comigo, tá bom? Você vai clicar no link e vai entrar no grupo de informações. Quando chegar lá eu vou lhe chamar e vou passar todas as informações necessárias, tá bom? Pastor, precisa pagar alguma coisa? Precisa pagar, que tem uma pessoa produzindo esse material, mas é sensacional. As suas aulas nunca mais serão as mesmas, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. No ponto 2 da nossa lição, o público-alvo. Assim como o apóstolo Paulo escreveu uma das suas cartas destinada aos romanos, você pode ver isso em Romanos capítulo 1, versículo 7, o evangelista Marcos, segundo estudiosos, pode ter dirigido os seus escritos originalmente a cristãos gentios que enfrentavam perseguição e sofrimento de Roma. Marcos possivelmente foi escrito para os gentios, para as pessoas que não eram judeus, mas estavam aceitando a Jesus Cristo de Nazaré e estavam recebendo a palavra de salvação, palavra de transformação. Por exemplo, por que as pessoas acham que o evangelho de Marcos foi escrito para os romanos? Vamos ver aqui agora. Primeiro, o tema do sofrimento, ou seja, Jesus é apresentado como servo sofredor. O poder de Deus é a esperança para o futuro, bem como a explicação dos costumes judaicos. Ou seja, quando Marcos vai escrever seu livro, ele fica preocupado a querer ensinar os costumes judaicos, para que o povo pudesse entender qual era a vontade de Deus. Então ele tinha uma preocupação com tudo aquilo que ele escrevia, porque ele estava escrevendo para pessoas leigas que não tinham conhecimento da palavra do Senhor, não conheciam as leis dos judeus. Então eles precisariam adquirir esse conhecimento para que pudesse compreender quem era aquele Jesus que estava conversando, que aquele Jesus tinha sido profetizado e que era cumprimento da palavra do Senhor. Então para que as pessoas pudessem entender quem era aquele Jesus que estava agora pregando e anunciando o evangelho. A tradução de expressões aramaicas no evangelho de Marcos 3:17, 5:41, 7:34 é apresentado como característica de texto escrito a não-judeus. Que são os herodianos? Eu tenho aqui um vídeo que fala sobre isso, viu? Procure aqui no meu canal que está sensacional. O grupo, então os herodianos eram o grupo partidário romano, era algo especificamente questão dos romanos. Você sabe muito bem que os judeus não tinham interesse de conhecer nada dos romanos. Mas por que Marcos faz menção? Porque Marcos estava escrevendo para os romanos. Então os romanos precisariam adquirir conhecimento e fazer essa relação sobre a vontade de Deus e sobre as suas culturas. Logo, os herodianos eram o grupo partidário romano. Marcos também fala acerca da divisão da noite em 4 vigílias. Isso era algo romano também. Conforme o sistema romano, também pode ser considerado no contexto de quem Marcos destinava seu texto. Então, de certo modo, existem vários indícios que deixam transparecer que o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, como já foi dito, e explica as questões judaicas. Mateus não, Mateus fala a questão judaica e nem explica nada, porque Mateus escreveu para os judeus. Já como Marcos estava escrevendo para os gentios, Marcos vai explicar algumas indagações, Marcos vai explicar como funcionavam as festas, o que simbolizavam aquelas festas, para que os gentios, os romanos, pudessem entender qual era a boa, perfeita vontade de Deus, tá bom? Vamos ver aqui agora as características do livro. Especialistas, como o primeiro dos evangelhos escritos, Marcos tem várias particularidades. Primeiro, é o menor em número de capítulos, tem apenas 16.
A conexão entre Antigo e Novo Testamento é vista na citação do capítulo 1, versículo 2, que é sobre João Batista, Isaías capítulo 40, versículo 3. O livro de Marcos também conhece. O livro de Marcos também é conhecido como Evangelho do Ministério de Jesus, pois detém muito a contar os feitos do Senhor, seus milagres, a maravilha e seus prodígios. Sempre mostra Jesus trabalhando, porque esse é o grande foco. Os romanos, irmãos, eram um povo muito agitado, um povo que andava para um lado, andava para o outro, era um povo que não parava. E assim também acontece no Evangelho de Marcos. Você vê Jesus em ação, e ele atravessou para o outro lado, e a mal chegou um lugar, já ia para o outro, e atravessou um lado. Então Jesus sempre ele vai, Jesus nunca ele para, sempre você vai ver Jesus em ação. Porque assim era o povo romano também, sempre estava em ação, sempre estava em movimento. Da mesma forma Jesus. Por isso que Jesus é apresentado como servo sofredor, aquele sempre que está servindo, aquele que nunca para. A lista Marcos não apresenta nem a genealogia de Jesus. Primeiro, Jesus é tido como servo. Já viu servo ter genealogia? Para quê? De mostrar genealogia, porque Jesus é apresentado como servo sofredor, aquele que está para servir, por isso que não tem genealogia. Atendeu, glória a Deus? Vejamos, não menciona também a anunciação e nem o nascimento e nem a infância do mestre, até porque servo ninguém precisa saber nada disso. Já parte logo para a fase de adulto, de serviço, onde inicia seu ministério público após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Lê de síntese que ele é característico. Em outras passagens de vida de Jesus, Marcos resume todo o relato de tentação em apenas 2 versículos, enquanto os outros evangelistas sinóticos falam muito mais detalhes, porque essa não era a preocupação com relação a mostrar Jesus Cristo. Ele queria trazer a praticidade das coisas, ele queria trazer a ação de Jesus Cristo. Por isso que ele vai sintetizar essas coisas que ele não achou interessante e nem os romanos também achariam interessante, porque ele tinha o foco, atender diretamente os gentios que estavam aceitando Jesus, para que pudesse compreender que precisavam se libertar, precisavam andar em novidade de vida, mesmo sendo oprimido, mas precisavam andar e fazer a vontade do Senhor, tá bom? Há 2 milagres foram registrados no Evangelho de Marcos: cura do cego e gago em Decápolis e a do cego em Betsaida. O livro apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que se movia de íntima compaixão pelas pessoas e que ficava triste por causa da dureza do coração. Ele, em seu espírito no Getsêmani, ele enfrentou muita angústia e até ânsia de morte e fez muita oração. Como havia dito aos seus discípulos que padeceria, seria rejeitado, escarnecido, açoitado, entregue para a morte. Assim aconteceu. No capítulo 16, Marcos mostra o fruto do sofrimento de Jesus como júbilo e a ressurreição, vencendo assim a morte. Então o Evangelho de Marcos não vai trazer essas características para que o povo romano pudesse entender quanto Jesus é gracioso, como Jesus é bondoso, como Jesus fez a sua obra de redenção, tá bom? O 4º ponto da nossa lição: ensino de Jesus em Marcos. Existem muitos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Marcos, assim como nos demais evangelhos. No livro, um dos meios pelos quais o Senhor transmite os seus ensinos são através das parábolas. Destaca-se a parábola do semeador, a da candeia, a da semente que é plantada e dá fruto. Registrada apenas no Evangelho de Marcos, do grão de mostarda e dos lavradores maus. Embora registre poucas parábolas, Marcos oferece informação da existência de várias outras parábolas por Jesus, o que nos faz entender está essa percepção do evangelista de sempre trazer a verdade da forma mais fácil possível, para que o povo pudesse assim ter entendimento. É através do Evangelho de Marcos também que nós aprendemos, e com muitas parábolas lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 33 e 34. Ou seja, é Marcos que vai nos deixar claro o seguinte, que Jesus falava muito por parábola, mas essas palavras nem todo mundo entendia. Mas quando chegava em particular, Jesus explicava aos seus discípulos, para que eles pudessem compreender qual era a boa, perfeita vontade de Deus, tá bom? Os ensinos de Jesus também se fazem presentes no Evangelho de Marcos, em outras ocasiões, principalmente quando alguém questionava ou murava os seus feitos. Entre outros assuntos, os seus ensinamentos no livro são sobre o poder para perdoar pecado, o jejum, a questão do sábado, o reino dividido, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o caminho do homem, o maior do reino dos céus, os escândalos, o divórcio, a fé, oração, perdão e o pagamento de tributos. Assim como Mateus e Lucas, Marcos também destaca o sermão profético de Jesus, mencionando o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, irmãos, Marcos vai tratar de tudo um pouco. Marcos traz o ensinamento de Jesus, Marcos traz os milagres de Jesus,
Marcos traz as parábolas de Jesus. Marcos fala uma linguagem mais simples, uma linguagem mais clara, para que as pessoas pudessem também entender e compreender qual era a vontade de Deus, tá bom? Mas só espero que Deus possa estar ali abençoando, que você possa ter entendido essa lição, que o Espírito Santo aplique essa palavra no meio do seu coração, em nome de Jesus, tá bom? A paz do Senhor, e venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba vários privilégios, viu? São mais de 20 privilégios para as pessoas que são membros. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia.